E estamos em Daniel 5, que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Os oliveiras poderiam abrir a Bíblia comigo em Daniel 5. Daniel 5. Ela vai perguntar, Daniel quanto? 5. O livro de Daniel, no capítulo 5, diz o seguinte. Nós vimos no capítulo 1 a chegada de Daniel ao cativeiro. Nós vimos no capítulo 2 Nabucodonosor tendo um sonho. Daniel capítulo 1 foi há 66 anos atrás. Nós estamos aqui no capítulo 5, né? Para quem está no capítulo 5, a chegada de Daniel havia sido 66 anos antes. Daniel 1. Daniel 2 havia sido 63 anos antes. E Daniel 3, nós tivemos o episódio dos amigos de Daniel se recusando a adorar a estátua. Em Daniel 4 nós vimos o juízo disciplinatório de Deus com o rei Nabucodonosor, dando exemplo para todas as nações gentias que viriam a pisar em Jerusalém. E aqui em Daniel 5 nós vamos continuar com o juízo de Deus. Vamos ler o texto primeiro. Daniel 5 diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. É um banquetão, né? A 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. O salão onde o Belsazar estava dando a festa tinha 1 quarteirão de largura por 2 de comprimento. Era um salãozão de festa, né? Um quarteirão duplo, o salão de festas do Belsazar. E bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, que na realidade era seu avô, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vai prestando atenção no texto, hein? Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, imediatamente, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Covardão, hein? O rei ordenou em alta voz. No aramaico aqui gritou desesperado. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem aquele bando de incompetente de sempre, né? Os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será considerado um nobre, ou seja, será vestido de púrpura. Será homenageado pelo rei, porque trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Ele não está oferecendo o segundo lugar, porque terceiro é o máximo que ele podia oferecer, já que ele era o corregente junto com o pai dele, né? O pai dele era o primeiro e ele, o Belsazar, era o segundo. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar,
e mudou-se-lhe o semblante. Os seus grandes, que estavam sobressaltados, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, que burburinho é esse? Que é esse aí no salão de festa, gente? Ela ouviu aquilo. E aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, ao capítulo 4, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que é seu filho, não milhaste o coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor Deus do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, no aramaico é a tua respiração, e os teus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim.
E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Perez, o Parsim, que está no plural, porque é o Medo e o Persa junto, dividido foi o teu reino e dado aos Medos e Persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, ele pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O rei Belsazar, versículo 1, deu um banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Naquela época, era comum ter essas festas. Tem uma festa de um rei assírio, que aconteceu uns 120 anos atrás, que ele deu festa, foi para 62 mil. Então era comum essas festas enormes. Porém, essa festa do Belsazar, ela tem uma conotação um pouco diferente. É interessante porque cada livro da Bíblia, ele tem uma característica, ele tem uma mensagem, ele tem um propósito. E o mais interessante, ou juntamente interessante, é que a pessoa que é escolhida para escrever esse livro, normalmente o nome dela tem a ver com o conteúdo do livro. Eu até tenho o nome de cada livro escrito aqui, o que significa no hebraico ou no grego, em cima do nome. Por exemplo, Isaías, que é um livro onde Deus revela o plano de salvação dele para a nação, porque a nação de Israel veio pecando, então Deus, porque ele tem um compromisso incondicional, porque é feito em cima do sangue, com a nação, ele vai resgatar a nação da mesma forma. Tanto é que tem um versículo de Isaías que fala que assim voltarão os resgatados do Senhor, que a gente até canta. Então, no livro de Isaías, por exemplo, é revelada, dentre muitas coisas que são reveladas, mas o argumento, o assunto principal do livro de Isaías é a salvação de Israel. E o livro de Isaías, que foi escrito por Isaías, Isaías significa Deus é salvação. Então é interessante. O escritor de um livro que fala do assunto salvação tem como significado do nome salvação. O livro de Jeremias, por exemplo, é um livro que foi escrito por uma pessoa cujo nome significa Deus é elevado. E na época de Jeremias, o povo, na época que Jeremias escreveu, Israel estava prestes a ser levado cativo por Nabucodonosor. Israel estava chegando no limite, no pleroma, naquela última gotinha d'água no copo, lembra da tensão superficial? Israel já estava alcançando o máximo de pecado. Foi na época de Jeremias, e Jeremias apanhou junto com o povo, ainda que ele era um justo. Foi na época de Jeremias que Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 605, 586, 597 a.C. e levou todo mundo cativo. É o assunto nosso aqui de Daniel. Daniel é um desses cativos. Então, numa época em que o nome de Deus valia tão pouco, Israel, esposa de Deus, um Deus que tinha compromisso com essa nação, ela estava fazendo exatamente o que Deus falou através de Moisés mais de 1000 anos antes para não fazer, era o que Israel estava fazendo. Ele estava adorando Maria, São Judas, São Tomé, São Bartolomeu, Nebo, Sim, Shamash, Moloque, estava adorando essas divindades todas. Estava atolado na idolatria. Então Deus traz uma revelação através do profeta Jeremias que ele é um Deus diferente de todos. Na realidade, os outros não são nem deuses. Só Deus é elevado, só Deus é Deus. Por isso que Jeremias, que vem trazer essa mensagem, tem como significado do seu nome Deus elevado, ou seja, o Deus de Israel está acima dessa porcariada toda, esse lixo aí que vocês estão adorando. Vocês veem que existe uma pertinência. Cada livro tem
tem a ver, o nome do escritor tem a ver com o conteúdo. Ezequiel também foi um cativo. Daniel foi levado na primeira leva dos cativos no ano 605. Ezequiel já foi na segunda, em 597. E Israel agora apanhando por causa da idolatria, sofrendo. Tem até um salmo que fala que estava... Lembra, a harpa é consolo e alegria. Eles estavam tristes. Aí eles penduraram a harpa deles nos salgueiros lá da Babilônia. Não tinha motivo para alegria. Só tristeza. Longe de Jerusalém, Jerusalém destruída, aquilo que o pastor tem dito para nós aqui em Neemias. As portas consumidas a fogo, a terra do sepulcro dos meus pais foi destruída. Eles sem motivo nenhum para alegria. Tem um salmo que fala que lá às margens do rio da Babilônia, eles penduraram a harpa deles, o motivo da alegria. Pôs a viola no saco, como diria no mineirês, né? Pendurou a harpa e ficou chorando. Ah, minha terra, que saudade. Então a época do cativeiro foi uma época triste, foi uma época de disciplina. É a época que você está com o bumbum vermelho das chineladas. A marca da sandália havaiana está até lá marcada, né? Alguém que já deve ter apanhado, eu apanhava era de cinta. Eu não sei se apanha de cinta, de chinelo ou de varinha. De vara. As marquinhas da vara tá tudo lá nas pernas lá, ó. Não, mas se precisar pode bater ainda, que ainda dá tempo. Aí, hoje em dia vai ficar sem internet uma semana. Que é uma forma de disciplina também. Então, nessa época em que Israel estava lá no cativeiro triste, sofrendo, Ezequiel trouxe uma mensagem. E lá no cativeiro, Ezequiel trouxe mensagens. E Ezequiel significa Deus fortalece. Ou seja, numa época de tristeza, de cativeiro, Deus está trazendo uma mensagem para aquele povo que está sendo disciplinado, mas Deus está falando, mas eu te fortaleço. Você está triste, está sofrendo, mas eu te fortaleço. Basta você depender de mim. Então, eu estou citando esse exemplo. Eu poderia citar aqui Malaquias, Jeremias, João, Timóteo, todos, mas vamos ficar só nesses três. O conteúdo de cada livro, o nome do escritor, Deus é que soberanamente, né, controla essas coisas. O nome de cada escritor de cada livro da Bíblia tem a ver com o conteúdo e o propósito do livro. E o livro de Daniel não é diferente. Daniel significa Deus é juiz. Ou Deus julga. Né? Dan é juízo e El é Deus. Então é o juízo de Deus. E nós temos visto aqui, no livro de Daniel, tirando o capítulo 1, que foi meio que biográfico, né? É quando Daniel chegou e CPF, identidade, comprovante de renda e de endereço. Né? Ele está apresentando seus documentos, suas credenciais, no capítulo 1. Então vamos dizer que a coisa que conta realmente está valendo aqui a partir do capítulo 2. No capítulo 2, Deus escreve na língua do gentio, no inglês da época, em aramaico, do capítulo 2 até o capítulo 7, o plano dele para as nações. Eu não tenho obrigação não, mas eu vou contar. Eu vou contar para vocês o que eu vou fazer com vocês tudo. Desde o ano 605, 2.600 anos atrás, 2.617, né? Desde 2.600, fez aniversário agora dia 6 para 7 de setembro, 2.617 anos atrás, e está esticando isso e vai até lá no final da tribulação. Nós ainda vamos passar muitos aperreios, o Galo vai ser vice-campeão muitas vezes ainda, a igreja vai ser arrebatada, o templo vai ser reconstruído, o anticristo vai fazer um pacto, ele vai governar por 7 anos, e no final desse período da tribulação, termina essa revelação do capítulo 2. Você vê que é uma revelação longa, que começou no ano 605 a.C. e vamos dizer, vai hipoteticamente até 2036. É uma profecia assim, que hipoteticamente se estende aí por 2.641 anos. É muito tempo. A história do Brasil tem 500 e poucos anos. 512 anos de história esse país tem. É 4 vezes, 5 vezes a história do Brasil. É como se antes do descobrimento do Brasil,
o tataravô do Cabral tivesse descoberto o Brasil, e antes que o tataravô do Cabral tivesse descoberto o Brasil, o tataravô do Cabral do tataravô do Cabral tivesse descoberto o Brasil, e antes que o Cabral tivesse descoberto o Brasil, o tataravô dele tivesse descoberto o Brasil, o tataravô dele tivesse descoberto o Brasil, o tataravô do Cabral tivesse descoberto o Brasil, e antes que o você dá para descobrir o Brasil 5 vezes. Não, para ter noção, é 5 vezes a história desse país. 6 vezes 5, 25. Nós estamos falando aqui de 2.641 anos. É a história do Brasil 5 vezes, ainda sobra de lambuja aí 40, então sobram 101 anos ainda. Ainda dá para ter mais uma Inconfidência Mineira de gorjeta. Então é muito tempo. E já que Deus está revelando o plano dele para as nações, né, lembra que ele deu um sonho para Nabu e deu uma interpretação para Daniel. Então agora, através dos capítulos 3, 4, 5 e 6, Deus vai falar, olha, tem uma norma. Eu vou permitir que vocês pisem em Jerusalém e façam o que vocês quiserem. Mas tem uma norma aí. Esse jogo tem uma regra. Eu não aceito desafio. Eu estou deixando vocês mandar lá. Eu estou deixando vocês pisar. Eu estou conferindo autoridade aos babilônios, aos medos e persas, aos gregos, aos romanos, a Satanás e ao anticristo. Mas não é porque vocês têm alguma coisa, não. É porque eu estou deixando. É porque eu estou permitindo. Lembra? O Nabucodonosor, ele foi comer capim exatamente porque ele não reconheceu isso. Ele achou que aquilo tudo era fruto do grande poder, da grande majestade dele. Ele falou, para mostrar que eu é que tenho domínio e dou para quem quiser, até com um chulé igual você, que ele era lá do 3º escalão da nobreza, você vai pastar. Literalmente, você vai pastar 7 anos. Só que a história dele ainda teve um final feliz. Ele voltou e ainda teve mais 6 ou 7 anos de governo. Deus deixou ele voltar, mais 6 anos de governo. Com o neto dele, que é Belsazar, já não vai ter essa colher de chá. O juízo vai vir imediato, igual veio sobre Nabucodonosor. Lembra, no versículo 5:5 aqui, no mesmo instante apareceram dedos de mão e escreviam na parede. Da mesma forma, lá no caso do Nabucodonosor, falava eu ainda, lá no 4:31. E a mesma expressão no 4:33, no mesmo instante, ele já caiu de quadro no chão e começou a comer capim. Ou seja, o juízo é instantâneo e fulminante da mesma forma que tinha sido com o avô dele. Porém, no caso do Nabucodonosor, ainda teve um final feliz que Deus deixou Nabucodonosor voltar. Avô. É porque é costume oriental, igual Jesus, ele era neto de Davi, mas falar filho de Davi. Era um costume oriental. Lembra? Jesus, ele era você que gosta desse tataraneto. Ele era tataraneto. Ele era filho do neto, do avô, do neto, do neto, do neto, do neto. Uma falou, Jesus, filho de Davi, era costume na época. Não existia palavra para avô, pra você ter ideia, no aramaico. Existia pai do pai, que é o que está sendo traduzido aqui por pai, mas na realidade é o avô. E nessa época da festa, aqui nós estamos no ano 539 a.C. Para você se situar, faz de conta, túnel do tempo. A gente entra no túnel do tempo. Lembra do túnel do tempo? Pois é, exatamente. Sim, claro. Era um costume oriental. Então nós estamos aqui no ano 539, no dia 12 de outubro de 539. Se você ficar em pé em cima do versículo 5.1, você está no túnel do tempo no dia 12 de outubro do ano de 539 a.C. O Nabucodonosor já tinha morrido eu fiz até as contas aqui, ele já tinha morrido há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás.
E o pai do Belsazar já está governando há 17. E o Belsazar está governando há 14. Porque era uma coisa muito política. Quando Nabucodonosor mandava na Babilônia, ainda que ele adorava 20 divindades diferentes, ele era extremamente religioso, tinha os favoritos dele. Ele adorava, entre aspas, né, a contrafação do Deus Pai e do Deus Filho. Ele adorava a falsificação do Deus Pai, que era Marduk, e a falsificação do Deus Filho, que era Nebo. Porque assim como Jesus Cristo é filho do Altíssimo, Nebo é filho do Marduk. Então ele privilegiava muito os sacerdotes de Marduk e de Nebo, né? Eram os que ganhava mais dízimo. Na época existia dízimo para essas divindades também. Ele beneficiava todas as 20 divindades que ele adorava, mas principalmente o Nebo e o Marduk. Mas quando ele morreu há 23 anos atrás, nós estamos aqui em 562, nós estamos no 539. Ficaram 6 anos de tumulto governamental. Aí o filho do Nabucodonosor veio governar, que era o Evil-Merodach, e aí eles assassinaram ele 2 anos depois. Aí depois veio um genro de Nabucodonosor, que era casado com a filha de Nabucodonosor, e tomou o poder. Aí ele governou por 2 anos, aí veio outro e espancou ele até morrer e tomou o lugar. Ficou 6 anos de tumulto político. Tudo por causa de politicagem religiosa. Quem mandava nessa época aqui, ó, desde o ano 553, desde o ano 553, já há 17 anos, quem mandava na Babilônia era o Nabonido, filho, na realidade não era filho, ele era filho legal de Nabucodonosor, porque ele era casado com uma filha de Nabucodonosor. Ele era genro que fala, né? Nabonido, ele era filho em termos legais, porque os seis tinham tanto filhos sanguíneos como filhos adotados. Ele é o pai lá, exatamente. Ele era o son-in-law dele, né? O filho na lei dele. E casado com a filha do Nabucodonosor. Então ele, sendo genro de Nabucodonosor, adotado legalmente como filho, mas casado com uma filha de Nabucodonosor, o Belsazar era de facto neto de Nabucodonosor, que ele era filho de um filho adotado de Nabucodonosor com uma filha de sanguínea mesmo de Nabucodonosor. Então Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. E o Nabonido, ele não gostava de adorar a falsificação do Deus Pai e do Deus Filho. Ele gostava de adorar a falsificação da Maria. A Maria, né? Satanás se traveste de mulher em cada cultura com um nome. Aqui no Brasil chama Cida, né? Não você, a outra lá, a de azul, né? Então, em cada país existe um demônio travestido com o nome de mulher. Na época, na Babilônia, era Sim, a deusa Sim, né? Que era um dos nomes. Tem a de luz, tem a da graça, tem a da glória, tem a padecer, lá era assim, né? Era assim. E o Nabonido, ele adorava essa divindade feminina. Então ele se indispunha muito com a turma que estava mal acostumada, do Marduk e do Nebo. Então na Babilônia quem mandava mais era Nebo e Marduk. Então esse rei Nabonido, casado com a filha de Nabucodonosor e pai do Belsazar, ele era meio persona não grata na capital do próprio império dele. Então ele morava mais numa cidade lá da Arábia, que tinha um oásis, ele gostava de ficar lá. Ele mandou fazer um templo para Deus assim lá, e por lá ele ficava. Nos 17 anos de governo, ele só visitou a Aparecida do Norte, vamos dizer assim, né? 5 vezes. Você vê como é que... Todo 12 de outubro tinha uma festividade a essa deusa. 12 de outubro. Algo aí é similar, assim, a mesma data, no dia 12 de outubro.
Babilônia está caindo no dia 12 de outubro de 539. Era um dia de festival. Era uma festona, milhões de pessoas atravessando a ponte para honrar a santa. Não sei. Em várias culturas tem. Na Babilônia tinha. Na Babilônia de cá tem. Na Babilônia de cá ainda tem. É uma herança. E o Nabonido, ele era considerado um sacrílego. É sacrílego que fala? O que comete sacrilégio, o pastor que é bom em português. O que comete sacrilégio é um sacrílego. O Nabonido era um sacrílego. Ele não honrava essa deusa. E o pessoal da Babilônia ia ficar nervoso com ele. Então ele nem aparecia lá. Então quem mandava realmente, com 3 anos de governo, ele não queria ficar honrando essas divindades que ele não gostava que tinha outras pessoas. Ele pôs o filho lá para mandar. Então o pai dele, Nabonido, era o reizão, mas quem mandava na capital era o filho do filho, era o neto, era o Belsazar. Isso chama corregência. Corregência. Isso na história tem muito. Dom João VI com Dom Pedro I é a corregência. O Dom João VI mandando lá de Portugal e o Dom Pedro I aqui no Brasil mandando. Na nossa própria história tem isso. Então a situação do capítulo 5 é a seguinte: 12 de outubro, dia de festa, o general Gobrias do rei Ciro está nas portas da Babilônia. O pai de Belsazar já foi capturado pelas tropas de Ciro, numa cidade chamada Borsippa, que era assim pertinho. É como se fosse Montes Claros, Belo Horizonte, algumas centenas de quilômetros. O rei principal já havia sido capturado, o Nabonido, pelas tropas dos medos e dos persas, e foi aprisionado numa cidade chamada Borsippa. O reino já havia sido conquistado pelos medos e persas. Só faltava cair a capital. Só que a capital era extremamente fortificada. Tinha muros altíssimos, inexpugnáveis. O general do Ciro já estava nas portas. Quando esse rei, Belsazar, deu essa festa, o reino já tinha caído. Ele já sabia disso. O pai dele já havia sido aprisionado. O general do Ciro já estava nas portas dele. Porém, ele estava com orgulho do avô dele. Fala que eu estou inexpugnável. Eu estou numa cidade hiperfortificadíssima. Ele, segundo os relatos da época, ele tinha estocado mantimento para 20 anos. Ele tinha comida para resistir 20 anos ao cerco. 20 anos. 20 anos é um tempo bom, pode ficar na minha porta o tempo que você quiser. Então ele estava mais do que se tendo certeza. Eu estou tranquilíssimo que meu pai tenha caído, que o reino tenha caído, eu não estou nem aí, eu estou aqui numa capital, os muros gigantescos, 9 metros de largura, passa 3 carruagens uma do lado da outra. Quem é Deus para me derrubar daqui? Não existe. Esse banquete dele, na realidade, foi uma afronta. Você vê que ele fez para honrar, né? Ele não fala lá no versículo 23, e destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No 5:23. Na realidade, por isso que não teve retorno para esse Belsazar, essa festa é uma afronta. Ele fez uma festa que contrariava todos os padrões da época. Naquela época, os reis, quando davam festas, eles ficavam num lugar mais oculto, mais à parte. Eles não ficavam à mostra. O povão não via o rei comemorando. Esse rei, de acordo com o aramaico aqui, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Essa palavra traduzida na presença significa que ele fez uma plataforma alta, como é que chama o lugar onde dá show? Um palco. Ele fez um palco, ele queria que todo mundo visse. Ele ficou se mostrando. Eu quero que todo mundo me veja. Eu sou o cara. Quem é meu avô perto de mim? Quem é meu pai? Eu sou o mais de todos. O império caiu e eu não caí.
E nessas festas, além do fato que o rei ficava oculto, ele estava visível à mostra, em destaque. Ele mandou fazer uma parede branca para dar mais destaque, jogou iluminação extra, era um palco mesmo. Ele queria se mostrar. Caiu para ficar branca, aumentou a iluminação, a coisa estava iluminadíssima, porque normalmente essas festas elas eram meio na penumbra. Uma tocha aqui, outra colar, o pessoal bebendo meio no escuro, fazendo o que não deve. Não, ele queria fazer a mostra. Era um bacanal. Porque nessas festas, normalmente só os homens participavam, só os generais. Isso é visto também pelo livro de Esther e pelos costumes da época. Mulheres não participavam das festas, o que dá a entender que isso aqui era uma orgia sexual regada à droga, é pelo fato de que ele mandou chamar para beber o rei, seus grandes, as mulheres e até as empregadas, as concubinas. Estava cheio de mulher, estava uma farra, estava uma festa. Era algo para agredir mesmo. Ele queria, o que o texto aramaico quer dizer é que, quer dizer que teve um Deus aí que humilhou o meu avô? É esse Deus aí que eu vou mostrar que não vale nada. O que ele não gosta? Ele não gosta de fazer. Quais são os pecados que esse Deus não gosta? Ele não gosta desse. Eles vão cometer todos. E para acabar de coroar a bagunça e a orgia, traz os utensílios desse Deus vagabundo aí. Nós vamos beber nele, vamos fazer xixi no negocinho que o sacerdote de Jerusalém lá usava. É essa a linguagem do texto, é uma coisa agressiva. É uma coisa ofensiva. Porque o Daniel, quando ele paga um sermão para esse rei, você viu que o Daniel, antes de dar a interpretação, ele falou cobras e lagartos. Não foi? Eu li o texto aqui. Ao verso 13. Que ele sabe quem é Daniel, ele fala, se é o Daniel, aquele cativo, aquele que o meu pai colocou como chefe de todos os magos. E o Daniel fala, no verso 2, para culminar, que ele conta a história da humilhação do avô dele. Lembra? Eu acabei de ler o texto, pastor. Eu estava indo buscar o suco de uva, mas nós lemos o texto aqui. E foi falado, olha, o seu avô, o espírito dele se tornou soberbo, arrogante, ele foi derrubado, ele pastou, ele comeu capim. E verso 2, e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias de tudo isso. Ou seja, você estava informado. Você sabe que Deus é esse. Existe um decreto aí, corre pelo reino, um decreto onde o seu avô fala, está proibido blasfemar do nome desse Deus. Você mesmo está transgredindo sua própria lei. É proibido blasfemar o nome desse Deus. Eu pastei na mão desse Deus. Honrem esse Deus, respeitem esse Deus. Esse Deus é para valer. Ele é o Deus dos deuses. E o Belsazar, para mostrar que ele estava confiado nos deuses dele. E daqui não sai, daqui ninguém me tira. E meu Deus me garante mesmo, e eu não estou nem aí. Eu tenho comida para 20 anos, o meu muro é alto. Como é que chama aquele Deus daquele cara lá que humilhou meu avô? O Deus desse. Traz os utensílios dele. Até esse aí eu quero humilhar. Esse foi o contexto da festa. Era um contexto de um rei que estava mais soberbo do que o próprio Nabucodonosor. E ele queria mostrar que ele estava tranquilo e confiado na mão dos deuses dele. Não tem aquela atitude daquele rapaz nos muros de Jerusalém na época do Ezequias. Tem Deus aí para livrar vocês da minha mão? Quem é Deus para livrar vocês da minha mão? Não teve Deus nenhum que conseguiu, o seu vai conseguir. E ele, não contente em já ter humilhado todos os deuses possíveis, falou, acho que tem um aí que diz que é o maior de todos, eu vou mostrar que nem esse me derruba daqui. Aí no verso 24 fala que da parte dele foi enviada uma mão, que escreveu na parede. 5:24. Ou seja, na realidade, o que está acontecendo aqui nessa noite de 12 de outubro de 539, boa tarde, de 12 de outubro de 500, bom dia, né? Boa tarde, quem fala é Elaine. É o cumprimento da profecia de Daniel 2:39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. É o que está prestes a acontecer aqui. Outro reino está se levantando após o reino de ouro, que é o reino dos braços e do peito de prata. Na realidade, essa profecia do Daniel 2,
ela foi dada no ano, vamos arredondar 600 a 61 anos atrás. É uma profecia de 61 anos atrás. Na realidade, já existia uma profecia de 217 anos atrás. É como se a tataravó da Elaine tivesse falado assim: vai existir um moço vindo lá das distantes terras de Montes Claros que vai casar com a minha tataraneta. É uma coisa bem difícil de se prever. Mas 217 anos, 217 anos, você tem noção que são 217 anos antes? É muito tempo, é 2 séculos, mas é a sua idade. Mais um, você tem 17 ou 16? 16? Pega a sua idade, põe mais um ano e de quebra joga mais 2 séculos. É isso, 217. Isaías, no capítulo 45, já tinha profetizado essa noite. 217 anos. Você vê, 217 anos antes, o nome do Ciro já está sendo citado. Porque em Isaías 45 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ao teu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir o lombo dos seis, para deixar nu, né? E para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, as portas da Babilônia. Eu irei adiante dele e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Está falando das portas da Babilônia. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Tudo isso por amor do meu servo Jacó, a quem a Babilônia foi lá e avacalhou. E não somente Isaías 45, como Isaías 3, isso é Isaías 45 de 1 a 7, 217 anos antes, sendo que na realidade 267 anos antes, põe mais meio século aí, Deus já tinha também profetizado em Isaías 13, de 17 a 22, e 21 de 1 a 10. E 100 anos antes ele também já tinha falado através de Jeremias. Em Jeremias 51, de 33 a 58, e Jeremias 25, de 11 a 12. Sendo que tem um deles aqui que é bem interessante, eu não sei se é o 25 ou se é o 51, deixa eu dar uma olhada aí. Onde fala que a turma da Babilônia ia estar chapada, ia estar bebendo. Acho que é Isaías 51. Jeremias 51, de 33 a 58. A espada, oi? Hã? Não. Isaías é 45 de 1 a 7, 13, 17, 22 e 21 de 1 a 10. E Jeremias de 25, 11 e 12 e 51 de 33 a 58, que é onde eu estou agora. 33, eu sou o Senhor, os cativos vai deixar aí, deserto, as palavras, os gabarolas, é só ler o texto onde fala que eles iam estar bebendo. É que eu li esses textos ontem, antes de ontem. Ou seja, era algo que já estava profetizado. Mais de 200 anos antes, por Isaías. Um século antes, por Jeremias. E 64 anos antes, pelo próprio Daniel. Em Daniel 2. Por quê? Para fechar. Porque Deus revelou o plano dele para as nações gentias. Em Daniel 2. E os capítulos 3, 4, 5 e 6, sendo que hoje nós estamos fechando o 5 na semana que vem. Oi? É o 39? Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruz habitarão nela. Você está no Jeremias 51? Não, tem um que fala que eles vão estar se embriagando. Ah, exatamente. É que eu sou panguá, eu estou aqui no 50. É o 51, 39. Você vê Deus dando detalhes, dando nome, dando detalhes. Então, no capítulo 2 de Daniel, e Daniel significa Deus julga, e Deus julga todo e qualquer desafio da parte do homem. No capítulo 3, nós vemos Deus dando através de Daniel o plano dele para todas as nações, desde aquela época até o final da tribulação.
Em Daniel 3 nós estudamos o homem desafiando a Deus, né? No seu orgulho, na sua arrogância. Nabucodonosor mandou fazer um Oscar de 27 metros de ouro para ele mesmo. E o Oscar vai para mim mesmo. Né? Ele se premiou-se e Deus, em lugar de esperar pelo estabelecimento do reino do grande monte, revelação essa que Nabucodonosor recebeu, controlado pelo orgulho, o homem procurou sua própria glória, mas o livramento miraculoso dos 3 judeus demonstrou que os planos de Deus não frustram, os planos dos homens não frustram os planos de Deus. Isso foi mostrado no capítulo 3. No capítulo 4, Daniel usou a arrogância e a loucura do Nabucodonosor para mostrar como Deus vem contra, contende, né? Lembra que eu dei a explicação do pastor Marco pular na mesa em cima do meu pescoço? Deus, ele vem contra o orgulho do homem. Ele exalta o humilde. E qual que é a palavra? Está me faltando a palavra aqui. Resiste, a palavra resiste. A palavra resiste no grego dá um pulo com a mão no pescoço, esgana. É igual o Bart, o Homer faz com o Bart. Quando pega pelo pescoço, dá aquela esganada, Deus não aceita o orgulho humano. Aqui no capítulo 5, Daniel vai usar Belsazar como exemplo para mostrar que Deus julga a rebeldia e a depravação. Ou seja, no capítulo 3 é um exemplo de como Deus julga o desafio do homem. No capítulo 4 é um exemplo de como Deus julga a arrogância do homem. No capítulo 5 é um exemplo de como Deus julga a rebelião e a depravação do homem. E no capítulo 6, que nós vamos ver na semana que vem, Deus vai usar a sua própria experiência, que ele vai ser perseguido pessoalmente. Eles vão procurar pretextos para jogá-lo na cova dos leões. Ele vai usar o seu próprio exemplo para mostrar que Deus julga aquele que peleja contra o seu testemunho. Quem odeia o pastor Geraldo, na realidade, odeia Deus. Quem odeia aquele que dele dá um testemunho, na realidade, odeia aquele de quem se dá o testemunho. Entendeu? Aquilo que eu vi falando, o mundo odeia Israel porque o mundo odeia Deus. O mundo odeia a igreja, o pastor Geraldo é quem fala de Bíblia, porque o mundo odeia Jesus Cristo, é só por isso. É porque esse mundo jaz no maligno e está orientado por ele. E Daniel, porque ele era um gigantesco testemunho nessa terra de idolatria, eles vão procurar um pretexto, nós vamos ver na semana que vem, um pretexto para jogar ele na cova dos leões. Mas quando o rei Dário, se não me engano, né, que era fãzão dele, perguntou, e aí, Daniel, será que porventura o seu Deus conseguiu te livrar? Daniel está lá catando piolho na juba do leão, lá falando, não, está tranquilo, pode deixar que Deus cuida. Amém?